Vamos começar com essa aqui, que tem uns perrenguezinhos, teve, teve uma certa discussão, uma polêmica em cima dela, com razão, tá? Com razão, o examinador foi infeliz aqui creio, eu espero, numa tentativa de ajudar. Vou discutir tudo isso com vocês, tá? No que deu o perrengue, que acabou, acho que ele tentou ajudar, vou ser otimista, ele tentou ajudar, ele atrapalhou o candidato. Vou mostrar por quê. O EMA 2024. Um lance comum no futebol, feminino ou masculino, é o lançamento, no qual a bola executa dois movimentos simultâneos, o vertical, subindo e descendo, e o horizontal. Tá? Então, você percebe de cara que é uma questão de lançamento oblíquo. Tá? Veja na figura seguir a brasileira Marta Vieira da Silva, atleta extraordinária, no lançamento deste tipo. Vê até o desenho aqui, ó, vai sair o lançamento, ela vai chutar. E fazendo aqui, ó, o arco de parábola do lançamento oblíquo. Considere que, partindo da defesa, a jogadora Marta lance uma bola com velocidade inicial de 108 km por hora. O que você faz nessa hora, professor? Eu faço aqui, ó. Vai provavelmente estar em metros por segundo ao quadrado. E 108 é um número tão batido. Se você começar a praticar, você vai encontrar em questões cinemáticas tantas vezes esse valor 108 km por hora que você já sabe de cor que dividindo por 3,6, que é como se converte km por hora para metro por segundo, mas você nem precisa fazer, que você vai memorizar que é 30. Tá? Quais são os valores top das paradas? É o 36 km por hora, que é o 10 metros por segundo, o 72, que é o 20, e o 108, que é o 30. Eles adoram o 108 porque dá uma sensação de que, meu Deus, é agora, tem que fazer, e é um valor redondo. E não parece ser tão redondo, 108, né? Bom, é o 30 metros por segundo, depois você pode fazer aí, treina, bom, até vale a pena. 108 divide por 3,6 e encontra 30. Se não encontra 30, refaz a conta, tá? Formando um ângulo de 45 com a horizontal. Então aqui, ó, vou desenhar depois melhor. Digamos que aqui seja horizontal e aqui ela fez um ângulo, a bola, né? O lançamento da Marta fez um ângulo de 45 com a horizontal. Se eu fizer a linha vertical aqui, ó, vocês vão concluir também que aqui é 45, só por curiosidade, né? Que é 45 também, porque é 90 graus, né? Chão e a parede, digamos assim. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui veio a infelicidade do examinador para essa questão. Na verdade, eu diria que seria uma junção disso, com o gabarito, que foi o problema que acabou, pelo que eu vi, pelo que pesquisei, porque eu fui atrás de ver, claro, né, o que aconteceu para o gabarito não bater e dar um afastamento razoável, né? Ter que forçar tanto o arredondamento para dar um gabarito, assim, não teria problema grande, porque ainda assim esse seria o item mais próximo. Mas por quê, né? Vamos chegar lá. Mas eu te dizendo, aqui, ó, se essa aqui fosse deletada essa questão, não teria problema nenhum com a conta, nenhum. Tá? Calcule o alcance e a altura máxima, o alcance máximo e a altura máxima, respectivamente atingidos pela bola. Tá? Então aqui você tem as equações que vão direto ao ponto. Sinceramente, eu decoro do alcance máximo, porque vira e mexe e cai, mas da altura máxima eu nem memorizo. Se perguntar para mim, eu não sei de cor. O que eu sempre faço e recomendo ao aluno fazer? Divide em componente vertical e horizontal. É um movimento uniformemente variado na vertical, só tem a aceleração da gravidade, e na horizontal vai ser um movimento uniforme, vou considerar que não tem atrito do ar. Olha, falou, foi direitinho essa parte. Só uma coisa que eu acho que poderia, já que eu estou criticando um pouquinho um certo ponto, para ficar rigorosamente correto, ele podia ter deixado claro que essa bola vai parar no chão, né? Porque o alcance máximo, se ela não voltar ao chão, se por exemplo, se lançamento acabar acertando, tudo bem que lançamento é para um outro jogador, mas se o jogador mata no peito, o alcance máximo do lançamento não seria mais o mesmo. Tá? A equação do alcance máximo, e a ideia que eu vou usar aqui é que o tempo de subida foi igual ao de descida. Ou seja, esse lançamento vai parar de novo no plano, não vai parar no pé de alguém em cima do chão, não vai parar no peito ou na cabeça, o lançamento vai ser para o pé de outro jogador, vai cair no campo de novo. Tá? Isso é importante, porque senão você não pode usar a forma do alcance máximo, né? Vou até colocar ela aqui. E nem pode afirmar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que inclusive pré-requisito para chegar na equação do alcance máximo, por isso que não pode. Então, poderia a questão ter dito que
a bola é lançada e chega até o solo novamente, né? Para ficar assim, a prova de falhas. Além daquele seno com esse gabarito aqui, além daquele seno de 45 graus. Então, o alcance máximo horizontal, né? Vamos chamar só de alcance máximo, vamos chamar de altura máxima. Você pega o V0, velocidade de lançamento, que é o 30 metros por segundo ao quadrado, seno de 2θ e divide pela gravidade, tá? Se você usa essa equação, você vai encontrar o gabarito redondinho. Mas se você não usa e vai pelo jeito mais tradicional, que é separar, ó. Qual o jeito clássico? Você não encontra. Agora, diga por quê, se os dois caminhos estão corretos. Isso que é a pergunta que eu não vi. Eu não encontrei, eu não vi todo. Eu fui pesquisar, ver como que tinha saído as duas, por que o resultado deu próximo e não, né? Como que foi comentado. A pergunta é, por que, se você faz o alcance máximo, dá o resultado redondo, mas se você faz separando em vertical e horizontal, não dá. Se os dois métodos estão corretos e dá dois resultados diferentes, a física tá com falha? Não, né? É o menos provável isso. O que aconteceu é valor arredondado. Vamos chegar lá. Primeiro eu vou explicar aqui o lançamento oblíquo, como se faz de forma tradicional, que você não erre e usa só equações que você já aprendeu antes, equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Você pode analisar, a grande sacada do lançamento oblíquo é as componentes, grave isso aqui, do movimento, seria vertical e horizontal, podem ser estudadas de forma independente, de forma separada, independente. Isso é a grande força, poder que você tem em cima de uma questão dessa para atacá-la. Independente. Podem ser estudadas de forma independente. Formas independentes. É melhor, né? As componentes do movimento, o vertical e horizontal, podem ser estudadas de formas independentes, uma da outra, cada uma na sua forma, tá? Isso significa que, aí agora eu coloco aqui, ó, normalmente, não é sempre, inclusive a gente vai ver uma questão em que poderia, se fosse um lançamento oblíquo, poderia influenciar, né? Normalmente, como se despreza a resistência do ar, e por causa disso, a horizontal é um MU, movimento uniforme, e a vertical, um MUV. O que une as duas componentes, vertical e horizontal, é o tempo. Por quê? O deslocamento é uma coisa só. Então, esse deslocamento horizontal e vertical acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a bola está subindo e descendo, depois descendo, ela está indo para a direita, nesse caso aqui, né? Tá aí. Lembra disso, tá? Lembra disso. E é por esse jeito que eu vou resolver, porque é justamente por esse jeito aqui que deu, muita gente encontrou, em vez de 22,5 para o alcance vertical, encontrou 22,05. A culpa não é da física, a culpa não é porque esse jeito dá um resultado e o outro jeito dá outro resultado, porque senão a culpa seria da física. Como que dois caminhos diferentes dão dois caminhos diferentes e os dois corretos chegam sobre uma mesma grandeza e dá resultado diferente? A culpa não é da equação, a culpa não é da física, é dos dados que estão sendo utilizados, que não estão sendo os mesmos. Os dados que estão sendo inseridos nas equações estão errados, e não estão batendo. Tá? Então, voltando aqui, ó, o grande problema dessa questão, se você for manter esse gabarito, ou você troca esse gabarito 22,05, ou você remove isso aqui. Primeiro, todo aluno de ensino médio, me corrija se eu estiver errado, sabe que seno de 45 ou 145 é raiz de 2 sobre 2. Tem a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. O examinador quis colocar um valor mais redondinho, 0,7, para quê?
provavelmente sendo otimista, que ele não, supondo que ele não seja uma pessoa maquiavélica e fez isso de propósito, né, que nem seria, diria, maquiavélica, mas ele quis evitar, talvez, uma conta já ia ter mais, tentar facilitar um pouco para o aluno e evitar que o aluno usasse números racionais, usasse raiz de 2 na equação, que sinceramente não vai prejudicar em nada essa equação, você não precisa em nenhum momento substituir e arredondar ela, você vai ver. Isso me lembra muito a desenho animado, eu assisto um desenho por causa dos meus filhos pequenos, mas um que eu gosto muito, Kung Fu Panda 1, o grande mestre Hugo fala para o Shifu, mestre Shifu, às vezes você encontra o seu destino pelo próprio caminho que toma para evitá-lo. Minha concepção, o examinador tentou evitar que o aluno tivesse alguma confusão com conta e fosse prejudicado por uma conta e perdesse tempo por causa de conta, e tomou o caminho de dar para ele um valor arredondado para 145 ou 145, porque isso aqui, ó, se você for fazer na calculadora, sem usar raiz de 2 sobre 2, pegar o valor irracional com infinitas casas decimais, isso aqui está muito mais perto de 0,71 do que 0,70 ou 0,7, porque é 0,70, eu fiz 0,707, blá blá. E aí ele tentou tomar esse caminho para evitar que o aluno tivesse problema com conta e fez o aluno ter problema porque tomou o caminho. Ou seja, o destino que ele queria evitar, que o aluno se confundisse com a conta, porque teria raiz de 2. Aí ele joga o raiz de 7. E esse caminho que ele tomou para evitar é o que faz o aluno ter problema com a conta, que o aluno usa isso aqui, encontra 22,05 e não 5, começa a achar que ele errou conta e fica refazendo a conta e perde tempo. Enquanto se ele não tivesse dado, ó, vou desconsiderar isso aqui, eu vou usar raiz de 2 sobre 2, que é o valor que a gente tem na tabelinha do 321, que não dá 0,7, dá 0,70 uma coisa, 0,71, se você arredondar, vai dar exatamente o 22,5 usando o método, qualquer método. Você pode usar qualquer, porque esse aqui, por que esse aqui dá certo para o alcance horizontal, e se eu fizer por esse método aqui, o alcance horizontal não dá certo? Porque esse aqui pega o 2θ, você usa seno de 90, você pula a parte de trocar por 0,7, que era o dado errado assim, arredondado. Outra coisa muito importante nessa questão é que você vai perceber como um arredondamento de 0,07, que parece ínfimo, parece algo que desprezível, que não tem problema nenhum, fez o alcance vertical, a altura máxima que a bola atinge, mudar de 22,5 metros, 22 metros e meio, para 22,05, praticamente 22, ou seja, um arredondamento de 0,03 nessas casas, que você acha que é pouco, fez com que a bola subisse meio metro a menos, quase. Meio metro? Será meio metro seria o quê? Pega uma régua de 50 centímetros. Não é pouco não, é um negócio assim. Então, cuidado com o arredondamento. Por isso que eu sempre falo, arredondamento só se faz na conta final. O que aconteceu é que fez um arredondamento ínfimo, colocou 0,7 em vez de raiz de 2 sobre 2, que é um arredondamento pequenininho, só que esse valor é elevado ao quadrado, é multiplicado não sei o que, o erro vai crescendo. É que nem bolo que você põe em fermento. Pega um errinho de 0,01 e vai multiplicando por 100, por 1000. Aí vê você com um erro de 1 quilômetro de distância onde você queria chegar. Tá? Então, cuidado. Por isso que eu sempre digo, conta com arredondamento, deixa indicado, só faz no final. Só faz quando for a conta que já vai dar a resposta. Essa é a grande lição dessa questão. Tá? Então, eu vou ignorar que o examinador falou que era 0,7, porque vocês já fizeram com 0,7 e deu 22,05. Vou usar o método correto, depois você pode até usar o método que eu fiz, que eu vou usar o valor do 145 ou 145, mas vou trocar por raiz de 2 sobre 2, você pode trocar por 0,7. Quem não fez vai encontrar isso aqui 22,05 e o 90 vai dar 88, alguma coisa. Por quê? Porque 0,7 não é raiz de 2 sobre 2. É próximo. Foi esse o problema, só esse. Não é o método, que você faz por um método, encontra certo, faz outro, encontra aproximado. Os dois métodos, se usar os mesmos dados, tem que dar o mesmo resultado, senão a física está errada, entende? Tá? Os dois métodos têm que convergir, se os dois são corretos, a não ser que um método esteja errado. Se os dois métodos são fisicamente corretos, eles têm que chegar no mesmo resultado. O único jeito de não chegar é se os dados utilizados em cada um dos métodos não forem exatamente os mesmos. Então, o problema dessa questão foi esse 0,7. Foi a tentativa do examinador de ajudar o aluno para não ter que usar o raiz de 2 sobre 2. E não precisava, né? Se fosse seno de 25, que a gente não tem na tabela, aí tudo bem, arredondamento.
Agora 145 ou 145 a gente tem na tabelinha, os dois valem raiz de 2 sobre 2. Pronto, acabou minha explicação, minha crítica aí o que aconteceu. Eu acho que foi bem intencionado, mas ele encontrou o destino pelo caminho que tomou para evitá-lo, né? E vamos resolver agora. Então, eu vou usar esse espaço aqui para ficar bem tranquilo, sem ter que ficar apertando minha letra. Eu vou analisar a vertical, tá? Como não tem resistência do ar, ela é puramente o quê? Um move, né? Porque, mas o ar só atrapalharia o MU? Não sei que direção seria o ar, o vento, ele podia atrapalhar a vertical, tá? Como não tem ar nessa jogada aí, não estou considerando a influência do ar, é um movimento uniformemente variado, acelerado pela gravidade, né? Acelerado pela gravidade. Então, eu vou usar as equações que eu aprendi do move. Eu não tenho tempo aqui. O que você faz quando você tem um lançamento oblíquo? Vou desenhar ele aqui até o fim. Vou usar esse desenho. Eu ia fazer um desenho, mas não quero ocupar espaço com o desenho. Eu quero aqui, ó, essa altura máxima aqui, ó. Eu vou analisar a vertical, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o chão, ó, a bola. Vou colocar o V0 que a Marta deu para essa bola. Tá aqui, V0. E vou decompor na horizontal. Vê se agora sai horizontal. É isso. Na sua componente horizontal e na sua componente vertical. V0, Y. E aqui o V0x, que eu vou passar a chamar só de Vx. Por quê? Porque ele não muda, ele é Vx, como não tem resistência do ar, ele é constante na horizontal, é um MU, então eu vou chamar sempre de Vx, o V0x é o Vx, é a velocidade constante. O V0y eu vou deixar V0 mesmo, porque a vertical vai o quê? Diminuindo na subida, até ele para no ponto mais alto e começa a acelerar, começa a ganhar velocidade para baixo, né? Então aqui, ó, o Vy nesse ponto mais alto aqui, ó, seria 0, tanto na subida quanto na descida. Aqui, o que normalmente se faz? Se estuda a descida. Aqui tanto faz, você podia estudar a subida e a descida, mas já para você ficar esperto, esperta, eu vou analisar só a descida. Por que a descida fica mais fácil? Porque na descida, se você analisar só a descida, a velocidade inicial, que é essa no ponto mais alto, é 0. Tá? A velocidade inicial é 0. Só que aqui eu não tenho o tempo, né? Eu não tenho tempo, eu vou ter que usar Torricelli. Então, tanto faz. Pensando bem, tanto faz. Eu vou pegar a subida, porque a subida, senão a descida eu vou ter que explicar que a velocidade final na descida é exatamente igual em módulo à da subida. Aqui eu já vou ter direto o V0y. Então, mudei de ideia. Eu vou analisar a subida. Eu vou analisar a subida, tá certo? Então, vou analisar aqui a subida. Na subida, o que eu tenho? Eu vou usar a Torricelli, porque eu não tenho o tempo. Então, eu estou usando equações que você aprende lá no move da cinemática, tá? Para quem não lembrar, ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, ou o sorvetão, você pegar o ΔS, S menos S0. Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2α ΔS, que é o que eu vou usar. E a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E aquela que não tem aquela da velocidade média? Sim, não precisa dela, você resolve qualquer outro exercício usando duas ou dessas três que eu dei, mas se quiser ganhar velocidade, você tem ainda a quarta equação do move que você pode usar, que é V mais V0 sobre 2 é igual a ΔS por ΔT. Tá, mas eu vou usar a Torricelli aqui porque eu não tenho o tempo de subida nem o tempo de descida ainda, né? Eu vou descobrir depois para usar esse método de separar até o fim. Mas como eu quero já encontrar o alcance, já mostrar logo de cara que usando raiz de 2 sobre 2 daria exatamente 22,5 para a subida, né, para a altura máxima. Então o erro não foi o método que se usa, mas sim o dado que foi fornecido pela questão, né, o 0,7 que acabou confundindo o aluno. Né, se ele não tivesse dado, eu não fosse obrigado a usar o que ele sabe, que é o raiz de 2 sobre 2, e você vai ver que eu não vou ter que fazer arredondamento nenhum, veja só. Então, eu vou usar a Torricelli, porque eu não tenho tempo e nem quero saber no momento. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O V final, como eu vou analisar a subida, é que esse instante aqui em que a velocidade vertical, observe que aqui é tudo vertical.
Então, aqui eu ainda tenho a velocidade horizontal, tá? Aqui eu tenho a componente horizontal, o Vx está aqui, ele está em toda parte, porque ele não varia ao longo do deslocamento, né, do lançamento. Porque não tem resistência do ar na horizontal para freá-lo, ou o vento para acelerá-lo. Acelerá-lo. V final. Subida, então, é 0. V inicial é o V0y. Então, eu vou ter que fazer aqui, separado, porque eu tenho o V0, que é 30. O V0y, como que eu faço? Eu sei que esse ângulo aqui é 45, com a horizontal, né? E eu posso imaginar de duas formas. Eu projeto o V0y aqui para fechar o triângulo retângulo. E aí eu percebo que ele é o seno de 45, e a hipotenusa aqui é o V0, que é o 30 metros por segundo. Então, eu posso fazer que o V0y, como ele é o cateto oposto ao 45, ou outro jeito é olhar que ele aqui também é 45, né? Esse ângulo aqui também é 45, porque tudo é 90, 45, 45, e ele seria o cosseno desse triângulo retângulo aqui. Como o seno e o cosseno 45 dão exatamente raiz de 2 sobre 2, e não 0,7, 0,7 é um arredondamento, até próximo, eu falei, mas que deu problema de meio metro de altura, quase, 0,45 metros de diferença para o resultado, o arredondamento, enfim. É uma grande lição essa questão. O V0y é o V0 vezes o seno, tanto faz aqui o seno ou cosseno, vai dar na mesma, tá? Porque se depende de qual triângulo você olha, o seno de 45. Então, o V0y é o V0, que é 30, né? Já fiz aqui, ó, converti, vezes raiz de 2 sobre 2. Aí fica mais feinho, né? 0,7 ficaria 21, redondinho, um número inteiro. Mas não, depois você acaba se confundindo, porque vai dar 22,05, que não é 0,7, 7 é um arredondamento. 30 por 2 vai dar 15, então eu não vou usar 21. Eu vou usar 15 vezes raiz de 2 metros por segundo. Ah, professor, mas ficou com esse raiz de 2 aí. Gente, não é o resultado final. Deixa 15 raiz de 2, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Não é tão bonito que nem 21, pelo menos é mais correto, é mais preciso, né? Então, o V0 ao quadrado, olha o que vai acontecer com esse raiz de 2. O V0 é 15 raiz de 2, não é mesmo? Vai levar ao quadrado, meu amigo. Mais 2 vezes. Aqui, ó, por que eu uso menos 10 mesmo? E aqui o ΔS é quanto ele subiu, estou fazendo a subida. Ah, eu aprendi, eu decorei que a gravidade é negativa quando está subindo e é positiva quando está subindo. Beleza. Se você lembrar que isso é um macete, que é importante, quando que não pode usar, quando que não pode usar? Quando eu não estiver analisando só a subida ou só a descida. Tem exercício que para resolver você tem que analisar a subida e um trecho da descida, por exemplo. Ou subida e descida simultaneamente. Aí você tem que pensar vetorialmente, porque no fundo isso aqui é um macete. Esse de, está subindo, gravidade negativa, está contra a gravidade negativa, está a favor da gravidade positiva. É um macete que por trás, nos bastidores, está usando o conceito de vetor. Como os professores sabem que aluno odeia vetor, demora para entender, e é mesmo, eu também odiava no início, quando estava aprendendo o cursinho, terceiro ano, até que caiu a ficha, né? E eu comecei a enxergar melhor vetor, mas é treinando. Por isso que eu tenho uma plataforma que é pura prática de exercício, porque foi assim que eu e muitos alunos que eu treinei e que eu vejo na plataforma também, aprenderam. Não é o único jeito? Não, tá? Mas é um jeito que eu conheço como eficaz. Então, entenda que esse menos 10 vem porque você está querendo que a altura, o deslocamento, que é o ΔS, seja positivo. E ele é para cima, o deslocamento foi subida. E a gravidade, a gente sabe que é um vetor para baixo. Então, altura e gravidade têm que ter sinais opostos. Se você coloca a gravidade como mais 10, você vai encontrar uma altura negativa, que parece não fazer sentido, mas quer dizer só que é um vetor no sentido oposto ao vetor gravidade, que seria subindo. Tá? Então, esse menos 10 é só para tornar tudo mais intuitivo. O problema disso é que o aluno decora esse macete e quer usar para sempre. E aí a questão de ter subida e descida, ele não sabe qual que ele... deve ser o que faz primeiro. E vai por água abaixo. Então, entenda que esse macete de contra-gravidade é negativo menos 10 e a favor mais 10 só funciona quando você analisa só subida ou descida. E não funciona se você analisar subida e descida simultaneamente. Aí você tem que escolher um sentido compositivo e o oposto ser o negativo e mandar bala, tá bom? Seguindo em frente. Menos 20H, vou jogar para o... Aqui vai dar 0, né? Vai ficar 0. Aí aqui vai dar menos 20H, eu já vou jogar para o membro da esquerda, vai ficar 20H.
E aqui, olha só, 15 raiz de 2 ao quadrado. É 15 ao quadrado, que é 225. Quem não usa calculadora já decorou isso. Raiz de 2 ao quadrado é exatamente 2. Olha o raiz de 2 sumindo aí. Para o resultado final, eu não precisei fazer nenhum arredondamento. Então, ele é mais preciso. Isso aqui vai dar 450 e divide por 20, que é o mesmo que 45 por 2. 22,5. Então, de duas uma, examinador. Ou você coloca 0,7 e me coloca um gabarito com 22,05, e não 22,5, porque você fez o arredondamento, agora arque com as consequências. Ou você deixa de tentar ajudar e acabar atrapalhando. Foi ajudar e atrapalhou. Tá? Não dá que é 0,7, deixa o aluno colocar raiz de 2 sobre 2, às vezes é melhor. Ele encontraria o resultado bonitinho. Tá? Agora, dizer que ele tem que usar 0,7 e me dá um 22,05, que dá um arredondamento grosseiro, espero que não tenha sido maldade. Realmente espero que tentou ajudar e atrapalhou. Bom, beleza. Achei já que a altura é 22,5, já elimina D, E e A. Vamos para a horizontal. Vamos para o tempo. Vou achar o tempo de subida. Agora eu vou achar o tempo de subida. Agora eu tenho que colocar o tempo. Mas aí, ó, eu vou fazer V igual a V0 mais AT. Por que essa equação que eu prefiro quando tem um monte de dado? Porque ela é mais curtinha. Não tem nada elevado ao quadrado. É mais fácil fazer a conta. Então, eu ainda estou na subida. Eu ainda estou na subida. Tá? Eu quero achar o tempo de voo, que seria o tempo de subida mais o de descida. Beleza, pessoal? Mas como eu estou supondo, apesar da questão ter afirmado assim, categoricamente, que a bola volta no mesmo nível, que o chão é plano e ela vai e não bate na cabeça, e quem vai receber não vai receber na cabeça, não vai acabar batendo na trave, enfim, no travessão, que ela vai voltar a chegar no mesmo nível do chão, chegar ao solo novamente, então o tempo de subida é igual ao de descida. Eu vou achar só o de subida, que é mais fácil, e depois, ou de descida, e multiplico por 2, porque são iguais, tá? O V final na subida é 0. O V inicial eu já fiz, né? Quanto que deu? 15 raiz de 2. Não use 21, né? Você quer que dê o resultado exatinho. Né? Porque se você fizer esse método, não usar esse. Né? Se fizer esse, já dá exatinho, mas nem sempre todo mundo decora essa fórmula. Porque você pula o fato de usar que o 145 é 0,7, que você coloca seno de 90, 2 vezes θ. Né? Aí dá 1. Ou seja, você pula, você não usa um dado arredondado. Por isso que dá certo. Aqui, por aqui, se você usa esse dado, de novo, dá próximo, mas não dá correto. E o resultado exato é 90. Então, ó, V0 é 15 raiz de 2 e não 21. Está subindo, né? Então, menos 10 está contra a gravidade. Estou dando só a subida. E eu quero o tempo. Então, vai ficar 10t. Passo para o outro membro, igual a 15 raiz de 2. Passo 10 dividindo. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar já por 5 aqui. Vamos... para eu ganhar espaço aqui, né, não ficar apertado. Por 5 aqui dá 3, por 5 aqui dá 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Segundo, esse é o tempo de subida. O tempo de voo é o dobro, porque é subida mais descida. Então, é 2 vezes o 3 raiz de 2 sobre 2. Portanto, o tempo de voo é 3 raiz de 2 segundos. Pronto, é esse que agora eu vou usar o quê? A horizontal. Agora eu vou analisar a horizontal para achar o alcance máximo, sem usar aquela equação do alcance máximo. Horizontal não tem resistência do ar, então eu posso afirmar que é um movimento uniforme. E vou usar V igual a ΔS por ΔT. Eu quero o ΔS, vou chamar já de alcance, é o V vezes o ΔT. Quem que é o V? É o Vx aqui, né? É o Vx. Quem que é o Vx, gente? Ele é o cateto adjacente, né? Eu não fiz, vou fazer aqui, ó. O Vx é o V0 vezes o cosseno de 45, porque ele é o cateto adjacente. Ó. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Seria V0, o Vx por V0. Né? Cosseno é Vx por V0. Eu já escrevo que então Vx é o V0 cosseno. O V0 é 30. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. Não vou usar 0,7. E vou chegar, claro, no mesmo resultado. 15 raiz de 2 metros por segundo.
Substitui aqui, ó, 15 raiz de 2, vezes o tempo, que é 3 raiz de 2. 15 vezes 3, 45. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá exatamente 2. 45 vezes 2, exatamente 90. Ou seja, o examinador não tinha necessidade de me fornecer o 0,7. Se fornece o valor aproximado, quando esse raiz de 2 não vai sumir, aí na resposta ia ficar um raiz de 2, e aí ele quer colocar com valor numérico. Mas aqui o próprio raiz de 2 ia se resolver sozinho na conta. Então, realmente, eu fiquei com a impressão que ele tentou ajudar e acabou atrapalhando fazendo isso, né? Chegou no destino de atrapalhar pelo caminho que tomou para não atrapalhar. Gabarito, B de bola.